Queridos, a paz do Senhor, amém? Tome assento em nome de Jesus. Nós estamos falando hoje sobre sirvo por amor. Está tendo como base essa chamada em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 10. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 10, que diz o seguinte: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Vamos ler juntos? Vamos lá? Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: servirás. Quantos creem nessa palavra? Bendito seja o nome do Senhor pela sua palavra. Eu estava ouvindo aqui o diácono Rafael contando o seu testemunho, e como a gente sempre comenta na escola bíblica dominical, eu quero fazer uma pontinha aqui. Pensei comigo novamente. Quem é o doceiro? É quem produz o doce. Quem é o padeiro? Que produz o pão. O sapateiro, que produz ou que conserta o sapato. E o abençoado? Não é quem recebe a bênção. Abençoado é quem produz bênção. Quantos abençoados tem aqui nessa noite? Porque por muitas vezes nós estamos diante do Senhor para buscar de Deus bênçãos. Mas Deus quer que a sua igreja seja a resposta para um mundo que precisa ser abençoado. E sabe quem é que tem essa resposta? Sabe quem sabe lidar com a família? A igreja. Sabe quem sabe lidar com gente? A família, pelo menos é o que a Escritura nos garante, porque está na igreja todo o saber de Deus. Ele colocou toda a sua sabedoria, toda a sua revelação, todo o discernimento na igreja. Então o mundo espiritual olha para a igreja com uma expectativa. Porque nós somos a manifestação de Deus na terra. Nós possuímos a vida eterna, mais do que a imortalidade, uma qualidade de vida que está dentro da gente que o mundo carece, mas não conhece. E para servir a Deus, nós precisamos ter essa qualidade de vida, essa vida eterna dentro de nós, até para podermos repreender Satanás. Vai-te, Satanás! Vai! Não quero você aqui. Mas para dizer isso, irmão, tem que estar tomado pela vida eterna. A vida eterna tem que estar dentro do coração do homem. Deixa eu te dizer algo aqui. Todas as vezes que a gente se reúne, seja em escola bíblica dominical ou num culto como esse, olha lá, 19 horas e 40 minutos, nós estamos sendo expostos à exposição da palavra. Você agora está sendo exposto à exposição da palavra. E quando a gente é exposto à exposição da palavra, querendo ou não, a gente está num ambiente de conferência. Não digo conferência numa assembleia, é simplesmente de reunião. Estou falando de conferência do ato de conferir, do ato de cercar, no ato de colocar duas coisas e comparar. Hoje é noite de conferência, irmãos. Quem está sendo o objeto de conferência hoje? A palavra de Deus e a igreja. A gente vai trazer a palavra e vai trazer a igreja, e a gente vai conferir. Será que ambos estão andando juntos? Será que nós estamos dando a resposta que a palavra exige de nós? Hoje é noite de conferência. A gente vai nos observar conforme o que a Escritura diz. Eu não sei se para você isso é uma boa informação, mas para os salvos, quantos salvos nós temos aqui? É uma boa notícia. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja precisa entender algumas coisas. Primeira coisa que a igreja precisa entender é que a igreja tem que ser igreja fora da igreja. A igreja tem que entender que ela tem que ser fora do templo. Porque sal no saleiro, resultado é o mesmo de sempre. Guardado e protegido.
mas não dá sabor, não traz influência, não edifica a ninguém, está dentro do saleiro. Uma outra coisa aqui, a igreja precisa entender que nós não somos termômetros, nós somos termostato. O que é isso? Depois você vai procurar saber. A gente não tem que se adequar à temperatura, é a gente que determina a temperatura, o ambiente. Isso aqui é um ambiente de adoração. Quem é que determina esse ambiente de adoração? É a gente, irmão. É a gente que vai determinar se o céu vai descer ou não, porque Deus está querendo. Deus hoje quer batizar com o Espírito Santo. Deus hoje quer curar. Deus hoje quer libertar. Deus hoje quer salvar. E quem é que vai determinar isso? É a gente, porque Ele já quer. Ele se encontra presente. Eu quero a manifestação dEle. A presença eu já tenho, mas eu quero a manifestação dEle. Porque está aqui sabendo que Ele está, mas não perceber a sua manifestação. Outra coisa que a igreja precisa entender é que o seu chamado não é para se tornar uma igreja grande. Eu oro para que a nossa tenda aqui se alargue, que todo esse terreno seja totalmente dedicado, única e exclusivamente à obra de Deus nesse bairro. Mas o nosso chamado não é para sermos uma igreja grande, é para sermos uma grande igreja. E para sermos uma grande igreja, independe de tamanho, independe de quantidade de pessoas, depende sim de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que falam assim: eu quero servir ao Senhor, eu servirei ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, independente das circunstâncias. E nesta noite essa palavra é para inflamar você. Eu quero que você saia daqui inflamado nesta noite, convicto nesta noite, de que Deus está contando com você para incendiar esse lugar. Tem crente, irmão, que está precisando ser colocado dentro de um tonel de azeite, porque ele já secou há muito tempo. Não tem mais graça, não tem mais unção, não temos mais virtude, não quer orar, não quer buscar, não quer se consagrar, não quer comungar. Ele está seco, mas nessa noite, se você permitir, o Espírito Santo vai tocar na tua vida de forma tremenda e você vai começar a servir por amor. Para poder falar sobre serviço por amor, eu poderia falar sobre Noé, poderia falar sobre Abraão, poderia falar sobre Davi, mas eu pensei bem, vou ganhar tempo. Não vou falar desses homens. Eu vou falar de um que quando ele chega, todos se curvam. Todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar de que Jesus Cristo é Senhor. E a pregação, ela tem que ser cristocêntrica, é Cristo no centro, porque toda honra seja dada a Ele, toda glória seja dada a Ele, todo louvor seja dado à pessoa de Jesus Cristo nessa noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou buscar entender o serviço de amor a partir de Jesus. Mateus capítulo 4 fala sobre isso. Eu não sei quando, mas sei sim, na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito um dia disseram assim: você vai precisar ir para o deserto. Vai. E o texto começa dizendo que o Espírito Santo tomou Jesus pelas mãos e o conduziu ao deserto. Para que nós estamos indo ao deserto? Para ser tentado pelo inimigo. Sirva a Deus por amor, se prepare. O Espírito Santo vai te tomar pela mão e vai te conduzir em lugares que talvez você nunca pisaria. Lugares em que você diria: sangue de Jesus tem poder, eu não vou não, está amarrado, isso é coisa do diabo. Não é coisa do diabo não, o Espírito Santo que está te chamando para um outro patamar, para um amadurecimento, para uma chamada, para que você possa contemplar e visualizar as bênçãos de Deus, o poder de Deus sobre a tua vida. Provisão no deserto. Tem alguém aqui no deserto? Não responda. O que se faz no deserto, irmão Regis? Bom, eu vou perguntar para Jesus.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. No deserto, no lugar de privação, no lugar de solidão, no lugar de dificuldade. O que deve ser feito? Jejuar. Sirva a Deus por amor. Irmãos, estou tocando em disciplinas espirituais. Porque o amor vai além do sentimento. A gente do mundo ocidental, a gente quando fala em amor, a gente fala de sentimento. No mundo oriental, amor não tem a ver com sentimento, amor tem a ver com obediência. Se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente verei que você é meu discípulo. Verdadeiramente o Pai sabe que você o ama. É na obediência. E o que vem a ser o jejum? A mortificação da carne. Então já vou logo explicando que quem serve por amor precisa primeiramente mortificar sua carne. Mortificar os seus desejos, mortificar os seus sonhos, mortificar suas vontades. Para quê? Porque, eu não sei se você sabe, ter fome é normal. A gente acaba o culto, tem gente que a primeira coisa que faz, o que é, irmão? Chega em casa, vai aonde, irmão? Fala para mim. Ou vai no forno, ou vai na geladeira, fala aí. Aquela pizza já de uns 4 dias atrás, ela vai embora, não vai? O diabo chega para Jesus, no deserto, e diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Bom, 40 dias e 40 noites sem comer, devia estar com bastante fome mesmo, irmão. Porque o bicho sabe jogar. Ele chega no momento em que mais se necessita. Então, o apóstolo Paulo disse que aquele que está em pé, irmão, você está em pé, irmão, cuide-se, redobre a oração, sirva a Deus por amor. É aí que a coisa pega para capar mesmo. Porque tem gente que serve por medo, tem gente que serve por autopromoção, tem gente que serve por dinheiro, é mercenário, tem gente que serve por vários motivos. Mas servir por amor, tu mexe com o mundo espiritual. Isso aí é diferente. Tem algo para fazer, a chuva não impede. A febre não impede. A falta de dinheiro não impede. Deslizes dentro de casa não impedem. Nada o para. A este o inferno vai se levantar. Porque ele serve por amor. Jesus está indo ao deserto por amor. O escritor, apóstolo Paulo, aos Filipenses, capítulo de número 2, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Hoje é noite de você mergulhar para dentro e perguntar: cadê o sentimento? Sentimento, cadê o sentimento? Cadê o sentimento? Não pode estar do lado de fora, tem que estar do lado de dentro. Porque ninguém consegue trabalhar para Deus por muito tempo sem amor, irmão. Chega uma hora que para, cansa. Vai olhando para trás, vai desanimando, vai vendo o defeito. Por isso que Jesus, na praia, chama Pedro: vem cá, Pedro. Já ciente de que iria passar o rebanho. Tu me amas? Tu me amas? Deve ter coçado assim a cabeça, irmão. Amo, sim, senhor. Aí daqui a pouco, se conversa mais alguma coisinha, o texto não está falando, mas eu estou parafraseando, estou aqui conjecturando. A segunda vez: Pedro, vem cá. Aqui. Tu me ama, Pedro? Jesus, misericórdia, Senhor. Tu ama-me mais do que a eles? Porque para servir a Deus, do jeito de Deus, você tem que
amá-lo. Qual é o primeiro mandamento, irmão? É trabalhar para Deus. O primeiro mandamento é trabalhar para Deus com todas as forças. Não, não é. É amar Deus. É uma pergunta que você tem que fazer hoje. Você o ama de fato e de verdade? Já vou respondendo. Alguém aqui ama a Deus do jeito que Deus merece ser amado? A resposta é não. Ninguém aqui ama a Deus do jeito que Deus merece ser amado. É só ele passar para a régua dele que tu vai ver. Por isso que todos nós aqui somos indignos. É por pura graça. Graça de Deus. Agora Jesus está no deserto. E vem o bicho e fala, olha, transforma a pedra em pão se tu é o Filho de Deus. O que Jesus fala para ele? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele responde isso, ele está falando dele, apontando para Deuteronômio capítulo 6, não falando da sua divindade, mas falando da sua humanidade. Nem só de pão viverá o homem. O que ele está dizendo? Eu sou um homem. Poderia utilizar minha divindade, mas não usurparei usá-la. Estou aqui plenamente como homem eu vou vencê-lo. O que ele está querendo dizer? Se ele como homem pode vencer, qual é o recado dele para a igreja nessa noite? Nós podemos também vencer, irmãos. Se ele venceu, nós podemos também vencer. Então todo aquele que serve por amor, ele precisa viver debaixo da palavra de Deus. Nós temos uma natureza física, irmão Regis, eu sei disso. Mas a gente não é animal. Animal está com fome. O leão está com fome. Ele caça, mata e come. O leão quer fazer sexo, ele pega a leoa e faz o sexo. Nós não somos assim. Nós temos necessidade, mas nós não somos animais. Nós somos pessoas que têm intelecto e nós temos espírito. Quando Jesus disse que nem só de pão vive o homem, ele está querendo dizer que nós temos uma natureza espiritual que deve controlar a natureza física. Se eu me digo espiritual, mas o meu espírito não consegue controlar a minha natureza física, eu não sou espiritual, eu sou carnal ainda. Um homem espiritual, ele discerne todas as coisas, e de ninguém é discernido. O homem espiritual controla suas emoções, controla os seus apetites, controla as suas vontades, controla os seus desejos, controla todas as coisas. Por quê? Porque ele tem o Espírito de Deus, ele tem a vida eterna em si. Ele tem a plenitude de Deus dentro da vida dele. Como diz o nosso pastor, ele está expressando a vida de Deus. Deus quer que você seja assim. Deus quer que você cante, cante. Deus quer que você adore, adore. Deus quer que você dizime, que você pregue, que você ensina, mas que você seja alguém espiritual. A tua natureza física tem que estar submissa à sua vontade, ao seu discernimento, ao seu entendimento espiritual. Aí sim eu consigo servir a Deus por amor. O não de Jesus é uma adoração. Não tem nenhum poeta no mundo que consiga produzir uma poesia mais profunda, mais bela do que a fala de Jesus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é uma poesia nos ouvidos de Deus, irmãos. Deus se alegra ao ouvir isso. A gente às vezes está compondo várias coisas, mas na verdade a adoração que o Senhor quer não tem a ver com a melodia, não tem a ver com a harmonia, tem a ver com um posicionamento. Posicionamento. Hoje pela manhã nós cantamos que o rei estava se aproximando, que o rei tinha chegado. Falei, bom, se o rei chegou, qual é a nossa atitude diante de um rei? Eu não posso estar diante de um rei como se nada estivesse acontecendo. E ele está aqui nessa noite. Você pode não estar vendo. E vai continuar não vendo.
mas você pode percebê-lo. Se você tirar os olhos desse homem que está aqui e começar a se ligar no trono da graça, você vai ver Jesus falando com você nessa noite, tocando em você, curando você, sarando você, puxando até a sua orelha, mas ao mesmo tempo te colocando no colo, dizendo: eu estou contigo, eu te chamei, não temas. Essas coisas estão acontecendo nesse exato momento, sendo que a gente, infelizmente, a gente quer ver isso. E o diabo, já sabendo que por muitas vezes o homem precisa ver, disso, transforma pedra em pão. Irmãos, é a vontade de Deus e não a minha necessidade física que deve governar as minhas escolhas. Ai, irmão, mas isso é muito difícil. E quem falou que é fácil? Agora, eu vou te dar aqui uma dica. Enquanto você viver pela carne, você nunca vai conseguir. Não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho em que é contenda. Não busque alegria no vinho. Não busque contentamento no vinho. Não busque realização no vinho. O vinho não pode ser o fruto da sua realização, o teu alvo máximo. Mas enchei-vos do Espírito. Se você se encher do Espírito, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Não são as suas necessidades físicas, não são as suas necessidades psicológicas que vão determinar as suas escolhas. Porque quem serve por amor, quem serve a Deus por amor, vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem serve por amor ao Senhor, vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. O irmão ia rifar a guitarra dele. Se ele rifar, o problema é dele agora. Mas Deus interviu. Chegou para ele algo que ele nem imaginou, nem não passou pelo... Duvido que ele tenha pensado nisso. Eu não sei qual é a quantia, mas eu já vi quantias exorbitantes sendo colocadas no reino de Deus. E foi o que ele disse: não tem a ver com dinheiro, tem a ver com coração generoso, tem a ver com coração que serve. Serve ao Senhor dos senhores, ao dono do ouro e dono da prata. As tuas finanças, o teu coração, a tua saúde, os teus sentimentos, o teu tempo, você está colocando à disposição do Senhor? São coisas que nós temos que parar e pensar, porque quem serve por amor, vive pela palavra de Deus. E quem vive pela palavra de Deus, vence o mundo. Quem vive pela palavra de Deus, vence a carne. Quem vive pela palavra de Deus, vence o pecado. Quem vive pela palavra de Deus, vence a tentação. Quem vive pela palavra de Deus, vence o diabo. Quem vive pela palavra de Deus é mais do que vitorioso. Não é porque a gente é bom, é porque tem alguém que já venceu pela gente. Já tem alguém que já levantou o troféu por você. Tem alguém que já assumiu o pódio por você. Essa posição ninguém te toma. Quem serve por amor é mais do que vitorioso, irmãos. Tem alguém aqui com sentimento de derrota? Em nome de Jesus, que esse sentimento saia do teu coração, porque essa não é a tua realidade. Tu é filho de Deus. Deus te chamou. Você está aqui ouvindo a sua palavra nesta noite. Deus está aqui para renovar as tuas forças. Tudo aquilo que Deus disse através de você, tudo aquilo que Deus disse para você, não será, é. O que Deus disse acerca de você, o que Deus disse através de você, o que Deus disse para você, não será, não, já é. Ele é o Deus de agora. O futuro para Ele é um detalhe. É futuro para a gente, mas para Ele é um eterno presente. Já aconteceu, tem coisas
que Deus já determinou sobre as nossas vidas, que já aconteceram na eternidade. O problema é que eu e você, nós não vimos ainda. E às vezes a gente trava os lábios e não adora o nome do Senhor, porque a gente precisa ver as coisas. Querido, quem serve a Deus por amor é mais do que vitorioso, porque vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí o diabo ainda continua. O diabo continua ainda com as suas tentações. No versículo 5, o diabo, não satisfeito, vai transportar Jesus para a cidade santa e coloca Jesus no pináculo do templo e diz: se tu és o Filho de Deus, se tu és, né? Porque ele está colocando-se aqui como algo que pode ser ou pode não ser. Ele quer criar uma dúvida. Será que tem gente aqui que já recebeu de Deus uma palavra e em algum momento foi semeado no coração uma dúvida? Um se. Se tu és o Filho de Deus. Jesus passou por isso. Se ele passou por isso, a pergunta é: quem de nós está livre de passar por uma situação como essa? Ninguém. Todos nós estamos propensos a cair nisso. Ele tentou o Altíssimo, o Filho de Deus, não vai tentar para nós? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Na primeira tentação, ele não utiliza o está escrito, mas na segunda ele utiliza. Por quê? Porque na primeira resposta, Jesus disse, está escrito. Ele pensou, então vou utilizar o mesmo canal da resposta para criar ali uma pegadinha, ele vai cair aqui. Está escrito que Deus dará ordem aos teus anjos para que você não tropece. Eu queria te dizer algo, que quem serve a Deus por amor não vai além do que Deus estipulou. Não vai além do que Deus determinou. Quem serve a Deus por amor conhece as Sagradas Escrituras. Sabe o que Deus quer. O diabo muitas vezes tenta nos iludir com perguntas. Fez isso com Eva. O que Deus disse? Que vocês não podem comer de toda árvore? Utilizando até, entre aspas, palavras de Deus para trazer confusão no coração do homem. Porque quem sabe quem Deus é, quem serve a Deus por amor, na verdade, sabe quem Deus é. Sabe o que Deus quer. Sabe o que Deus pensa. Sabe o que Deus espera. Quem serve a Deus por amor sabe que Deus pode fazer e sabe o que Deus faz, irmão. Quem serve a Deus por amor sabe dessas coisas, porque Jesus disse, eu não vou chamá-los mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vou chamar ele agora de amigos. Para o amigo a gente conta tudo, né, irmão? Um tempo desse atrás, a minha esposa vai lá e compra um quilo de açúcar, algo assim. Ela está ali vendo. Aí eu estou indo, eu compro um quilo de açúcar, estou voltando, encontro com um amigo. Ela está esperando o açúcar. Mas eu estou conversando com um amigo. E aí, no amigo, tem coisa que a gente fala até o que não deveria falar. Estou falando amigo que é amigo. Quem tem aqui um amigo? Eu tenho. São poucos. A gente está com um amigo, a gente abre o coração. E o amigo sabe da nossa vida, e a gente sabe também da vida do amigo. E se eu te disser que Jesus quer isso contigo? Tem gente aqui que só ora. E diz que serve a Deus por amor. Mas tu não conta tudo para Ele. Tem coisas que você guarda. Tem coisas que você esconde. Eu não sei quem é, mas tem. Tenho convicção, certeza absoluta.
Você ora, mas você não tem intimidade. Você está fazendo. Você entrou no modo automático. Automação pura. Você não é para uma máquina. O culto é racional. A adoração também é racional. O relacionamento é racional. A intimidade é racional. Tudo é feito com entendimento. Sirva a Deus por amor, não faça por automação em nome de Jesus. Que tem gente que está fazendo e está achando que Deus está aprovando. Muito cuidado com isso. O crente precisa ter discernimento do que fala, do que ouve, do que faz e do que Deus está esperando da parte dele. Se tu é filho de Deus, te lança. Querido, Jesus, ele tinha motivos, vários motivos para se sentir abandonado. Jesus tinha vários motivos para se sentir só. Jesus, por muitas vezes, foi ridicularizado. Jesus, por muitas vezes, foi atormentado. Jesus, por muitas vezes, foi desacreditado. Jesus, por muitas vezes, foi traído, foi deixado. Jesus, por muitas vezes, foi maltratado, humilhado, crucificado e morto. Mas Jesus tomou uma decisão lá no princípio, no seu coração. Ele se comprometeu a viver uma vida de total confiança em Deus. Diante de tudo isso, diante da traição, diante da humilhação, diante da desconfiança, dos maus tratos, ele tomou a decisão de confiar plenamente em Deus. E o diabo fala assim: se tu és o filho de Deus, faz isso. Porque a tentação era: se tu é filho de Deus, você não pode estar passando por isso. Tu não serve a Deus? Tu é príncipe do Senhor. Tu é princesa de Deus. Passar por isso? Privação? Dificuldade? Doença? Nós aprendemos aqui nessa manhã que sobre nós paira uma tremenda graça. Graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que não é a fome, não é a nudez, não é a abundância, não é a escassez, não é a saúde, não é a doença, não é o banquete, nem a fome que vai nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. A graça foi estabelecida para a gente. Então, quem vive pela graça serve a Deus por amor e não desconfia de Deus. E tem crente hoje que está vivendo uma vida de desconfiança de Deus. Já não ora como orava antes. Já não jejua como jejuava antes. Já não busca com tanta intensidade. Por quê? Porque se foi colocado uma dúvida no seu coração. Se tu és o filho, quem serve a Deus tem Jesus como gabarito, como referência. Diante de toda a dificuldade, ele não retrocedeu uma vírgula. Ele cumpriu toda a justiça. Tudo aquilo que Deus tinha determinado para ele, ele cumpriu. Você serve a Deus por amor. A pergunta é: quem serve a Deus por amor pode retroceder? Não. Nem uma vírgula. Por quê? Porque você não tem o direito de desconfiar dele. Por quê? Porque diz João que ele amou o mundo de tal maneira. E esse amor não está no passado. A boa notícia é que esse amor está aqui agora, no presente. Está aqui agora. Sendo que o escritor do Evangelho segundo Lucas, Jesus, no capítulo de número 18, faz uma pergunta: porventura, quando o Filho do Homem retornar à terra, porventura, encontrará fé na terra? Fé. O que te sustenta é a fé. Fé no quê? No que Deus disse.
Se você desacreditar no que Deus falou, você vai ficar aqui pouco tempo. E o pastor pode fazer o que quiser, não vai conseguir reter você. Porque não é obra da carne, não é obra de um homem, é obra do Espírito Santo de Deus. Quem serve a Deus por amor não desconfia do que Deus disse, nem vai além do que Ele determinou. E o diabo ainda não fica satisfeito. O que ele faz? Versículo de número 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Não precisa nem colocar os dois joelhos. Um joelho só já resolve. É só você se prostrar e me adorar. Que tudo isso aí eu vou te dar. Então disse Jesus: vai-te, Satanás. Que é o versículo tema desse mês. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E aqui eu começo a fechar a mensagem nessa noite. Quem serve por amor não deseja as coisas do mundo e nem se encanta por elas. Porque sabe que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O mundo passa, mas aquele que permanece no Senhor, ele fica para todo o sempre. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que é mercenário. Sirva a Deus por amor, não serve. Serve por dinheiro. E quem serve a Deus por dinheiro pode trocar de senhor muito rápido se oferecerem a ele um salário maior. Mercenário. Irmão Regis, por que nós temos que servir por amor? Por quê? Vocês acham que Deus... Vocês acham que nós adoramos a Deus porque Ele precisa de adoração? Vocês acreditam nisso realmente? Você acredita que Deus precisa de adoração? Você acredita que Deus precisa de serviço? No céu não tem serviço. No céu não tem adoração. Tem serviço perfeito e adoração perfeita. E música de muito boa qualidade. Sabiam disso? Por que Ele diz para a gente servir Ele e adorar Ele? Não é por causa dele. É por causa da gente. Quando a gente serve a Deus, a gente está fazendo bem para a gente. Quando a gente adora a Deus, a gente está fazendo bem para a gente. Porque, eu não sei se você sabe, tudo aquilo que você adora, você fica parecido com Ele. Sabia disso? Vou te dar um exemplo rápido. Pessoa adora a casa que tem. Não sabe ficar sem aquele carro, aquele sapato, aquela bolsa. Não posso sair sem essa bolsa. Se ficar sem relógio, nem pensar. Aquela aliança, não, tem que ter. É quase que um culto. Casa, relógio, carro, aliança, bolsa, é tudo matéria. Se você adora a matéria, você fica parecido com ela. Você se torna materialista. Vai ficar igualzinho a eles. Um ser inanimado, sem vida. Já parou para pensar nisso? Se a pessoa adora imagens, adora um ídolo, ela fica parecida. Sabe por quê? Ela se torna
um idólatra. Quem adora a matéria se torna materialista. Quem adora um ídolo se torna um idólatra. O clube do coração. Vou falar de ninguém aqui do Rio de Janeiro. Eu adoro o Palmeiras. Tu vai ficar igualzinho. Porque você vai se tornar o quê? Um palmeirense. Agora, se você adorar a Cristo, você vai ficar parecido com Ele. Você vai se tornar um cristão. Alguém semelhante a Ele. Alguém que tem os mesmos sentimentos que o trouxeram a essa terra. Quando você o adora, não adora porque Ele precisa da sua adoração. Ele exige a sua adoração para que você se torne parecido com Ele. Você entendeu isso, irmão? Eu quero que você entenda isso nessa noite. Serviço por amor tem que ser com entendimento. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei se tem entre nós alguém aqui que ainda não serve ao Senhor, mas diante da exposição da palavra, pensou assim: nossa, tá aí. Eu quero deixar de ser um materialista. Quero deixar de ser um idólatra. Quero me parecer com Ele. Tem alguém nessa noite para o Senhor? É o primeiro convite. A pedido aqui que estou vendo, todos são cristãos, pelo que estou percebendo. Mas tem alguém aqui nesta noite que precisa de uma oração diante dessa palavra? Irmão Regis, eu amo o Senhor, mas ainda não amo como deveria amar e não estou servindo como deveria servir. Ou de repente comecei a servir, mas fiquei pelo meio do caminho. Eu queria renovar os meus votos com Ele nesta noite. Eu queria ser tocado. Eu preciso de uma oração para que Deus possa me dar munição para continuar nessa caminhada. Eu quero me parecer com Ele. Eu quero ter essa vida eterna em mim. Tem alguém aqui que precisa desta oração? Queridos, eu estou fazendo esse convite, não é para que você venha porque eu estou chamando, não. Muito pelo contrário. Eu não busco feedback. A mensagem foi pregada. E eu sei que ela veio da parte de Deus, porque Deus me deu. Desse jeito. Não estou à busca de feedback, estou aqui para te ajudar. Ministério, adorar, vai avançar, mas precisa avançar com entendimento de que é necessário servir a Deus por amor. E quem serve a Deus por amor, de fato e de verdade, tem que ter na pessoa de Jesus Cristo o seu gabarito. O gabarito não é o irmão Regis. O gabarito é o Senhor Jesus. Eu posso espelhar, mas não sou o gabarito. A perfeição reside totalmente nele. Eu posso ser um espelho que estou refletindo a glória, mas não sou o gabarito. Estou contigo, sobrinho? Já são cristãos? Bem. Quero que você estenda as tuas mãos para cá no nome de Jesus. Esses irmãos estão aqui e entenderam a mensagem. Culto é racional e a palavra tem que entrar e tem que gerar em você uma reflexão. Você tem que parar, você tem que pensar, olhar para a sua vida e falar assim: o que eu estou fazendo da minha vida? É isso que Deus quer da minha vida? Eles entenderam que eles precisam avançar mais. E nós, como igreja, nós vamos orar e vamos abençoar eles no nome de Jesus. Quantos creem que Deus vai tocar neles nessa noite de forma diferente? Eles vão sair daqui diferente nessa noite. Eu creio, irmãos.
Feche os teus olhos no nome do Senhor Jesus. Pai eterno e Deus bendito, é no nome de Jesus, Senhor, que nós estamos diante do Senhor, mediante a explanação da Tua palavra. Nós entendemos, Senhor, que é necessário servir ao Senhor por amor. Há a necessidade, Deus, de uma entrega total do coração. Não é simplesmente produção automática, automatização não. É algo, Deus, que é feito do profundo do coração, do íntimo da alma do homem. Porque quando se trabalha para o Senhor de todo o coração, a Tua bênção está sobre nós. O Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. E eu entrego cada um que está aqui, Senhor, nesta noite. Teus filhos que estão aqui ouviram a Tua palavra, foram expostos à Tua palavra, e eu entendo que a Tua palavra os tocou nesta noite. E eu, Deus, quero, como ministro da Tua palavra, Deus, pedir que essas palavras não sejam perdidas, mas que possam incendiar os seus corações, no nome de Jesus. Que eles possam sair daqui, Deus, convictos, certos da Sua chamada na vida deles. Toda espécie de tristeza, todo o desânimo, toda automação que possa estar sendo gerada no coração dos Teus filhos, nesta noite, no nome de Jesus, seja arrancada, seja tirada, ó Deus, e que haja o fluir do Teu Espírito na vida deles. Ó Deus, que Tu possa incendiar a todos que estão aqui, e aqueles, ó Deus, que estão ainda de pé, que não tiveram coragem, mas sabem da sua real condição diante do Senhor, que o Senhor possa tocá-los, que o Senhor possa inflamá-los, que o Senhor possa gerar verdadeiros adoradores e pessoas que Te sirvam em amor. É a nossa oração, e oramos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor, queridos. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite.